Olá, meus amores, continuando ainda num período colonial, a gente vai falar agora sobre os holandeses no Brasil, ou as invasões holandesas no Brasil. Lembra naquela época que o Brasil, eu disse para vocês que o Brasil chegara a ser invadido, né, por franceses e também holandeses? Pois é, isso é fato, isso é real, aconteceu mesmo, né? Devido ao Brasil ter um território muito grande, muito extenso, ele ter sido invadido e explorado também por outros povos, sem ser só os portugueses, né? Vamos comentar um pouco aqui das invasões holandesas. A produção e o comércio de açúcar no Brasil gerava grandes lucros para os brasileiros, no caso os donos de engenhos, e também para Portugal. Isso atraiu o interesse de outras nações. Assim, entre 1630 e 1654, ou seja, quase 2 décadas, né? 2 décadas e um pouquinho, 2 décadas e meia quase, os holandeses dominaram a capitania de Pernambuco, a principal produtora de açúcar da colônia, e outras capitanias ao seu redor. Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses aqui no Brasil, especificamente em Pernambuco e nas outras capitanias dominadas pelos holandeses. Principalmente na cidade de Recife, que hoje é a capital de Pernambuco, como a abertura de novas estradas, a pavimentação de ruas e a construção de pontes e canais, que antes não existia. Porque o governo português só se preocupava com lucro, não se preocupava em fazer a capitania, no caso, em fazer as terras produzirem, melhorarem sua infraestrutura. Ele não se preocupava com isso, né? Já os holandeses vieram para transformar, para fazer uma evolução nas cidades, né? Além disso, os holandeses também facilitavam os empréstimos aos senhores de engenho para que eles realizassem melhoria em suas propriedades e ampliassem a produção de açúcar. Ou seja, para o Brasil, a vinda desses holandeses, a invasão desses holandeses, foi benéfica ou foi maléfica? Para os portugueses, foi maléfica, né? Porque estavam tirando uma lucratividade que pertencia à corte. Mas aqui, para os brasileiros que aqui estavam, né, para os colonizadores que aqui se encontravam, os senhores de engenho, foi muito benéfica. Fez com que a cidade crescesse, melhorasse sua infraestrutura e até um apoio que eles não tinham antes, um apoio financeiro, né? Os holandeses se prontificaram em fazer isso aí para ajudar a melhorar a infraestrutura também dos engenhos, para que as produções se tornassem mais rápidas e melhores. Para você ver, né? Tem um holandês que eu queria que vocês pesquisassem, depois eu vou botar até na agenda. É Maurício de Nassau. Tem até uma faculdade com o nome, né, dele aqui, eu não creio eu que seja em homenagem a ele, não sei. Mas Maurício de Nassau, eu queria que vocês pesquisassem sobre esse holandês. Ele foi um dos que vieram para cá no comando, né, dessas invasões holandesas. Artistas e cientistas no Brasil holandês, né? O Brasil comandado pela Holanda naquela época, né? Os holandeses trouxeram diversos cientistas e artistas ao Brasil, com o objetivo de conhecer e de registrar informações sobre o nosso território lá para a Europa e para eles, né? Ocupado por eles naquele momento. Entre os artistas que a gente possa citar, tem o Frans Prost e o Albert Eckert. Esses dois foram os que mais se destacaram com suas obras, pintando as paisagens pintando o Brasil. Na realidade, essa era a forma, né? O Frans Prost e o Albert Eckert foram os holandeses que vieram para cá, que mais se destacaram com suas pinturas, com suas artes, mostrando o Brasil para fora, ou para os próprios holandeses lá na Holanda, certo? Por meio de pinturas e gravuras, eles registraram diversas postagens e aspectos da vida e da cultura local aqui no Brasil daquela época. Aqui nessa imagem, como vocês estão vendo, né, é uma das pinturas feitas por eles. Vou pegar um outro ângulo aqui melhor para vocês. Aqui dá para a gente ter mais ou menos uma ideia melhor, né, da pintura. Vamos ver aqui em detalhes, né?
Histórias, né? Nat Valley Brasil, da natureza brasileira, né? Olha só, pintura dos índios, das florestas, de como eles viviam, de como era o Brasil daquela época, certo? Bem, aqui a gente está encerrando mais uma história. Não esqueça de pesquisar sobre o Maurício de Nassau, ok? Um abraço a todos.